Eu quero fazer uma pergunta muito importante no programa de hoje. Como está o seu casamento? Você tem cuidado do seu casamento? É sobre esse assunto que eu quero conversar com você. Vou basear esta mensagem em Efésios capítulo 5, versos 22 a 29. Vamos ouvir a leitura desse texto. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Efésios, no capítulo 5, versos 22 a 29, vai tratar dos papéis de marido e mulher no casamento. Hoje, aqui no Brasil, nós temos um altíssimo índice de divórcio. Pessoas que fazem juras de amor no altar, daqui a pouco estão feridas, pessoas machucadas, e o casamento acaba nas barras de um tribunal por um doloroso divórcio. É comum você escutar pessoas que já passaram por 3, 4, até 7 relacionamentos de casamento e desistiram. O casamento está ficando cada vez mais frágil. O divórcio cada vez mais fácil. E a valorização do casamento cada vez menor. Minha palavra para você é: cuide do seu casamento. Mas para cuidar do casamento é muito importante entender o papel da mulher, o papel do marido. E Paulo começa dizendo para as mulheres assim: mulheres, sede submissa ao seu próprio marido, como a igreja é submissa a Cristo. E eu estou plenamente consciente de que esta palavra submissão provoca urticária em muita gente. Algumas pessoas, quando falam de submissão, acham, não, isso aí é a Idade Média, nós estamos no século XXI, não se tolera, não se admite se falar desse assunto aqui, em pleno século XXI. Mas o problema, como diz o Dr. John Mackay, presidente de Princeton, diz que um dos hobbies do diabo é destruir ou distorcer o significado das palavras. Então vamos entender um pouquinho o que não é submissão. Primeiro, não significa ser inferior. Quando Deus criou o homem e a mulher, criou-os à sua imagem e à sua semelhança, iguais. A mulher é igual na criação. A mulher é igual também na redenção. Em Cristo não tem homem nem mulher. Então eles são literal e rigorosamente iguais aos olhos do Criador e do Redentor. Ainda, é importante entender que submissão não é ser inferior. A Bíblia diz que Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher. Agora preste atenção, o pai e o filho são da mesma essência, da mesma substância. O fato do pai ser o cabeça do filho e o filho cabeça do homem, isso não significa que o filho é inferior ao Deus Pai, não significa que a mulher é inferior ao homem, ao marido. Não tem a ver com superioridade ou inferioridade. Terceiro, submissão não é, de forma nenhuma, ser capacho. Quando Deus criou a mulher, não tirou-a dos pés do homem para ser pisada por ele, também não tirou da cabeça do homem para controlar o marido. Não, Deus tirou a mulher da costela para estar do lado dele. Ser auxiliador idônea, aquela que olha nos olhos. Mas ainda, submissão não é de gênero. Não é de gênero. Não é o sexo feminino que tem que ser submissa ao sexo masculino. Em hipótese nenhuma, a Bíblia não ensina isso. Submissão é na relação do casamento, de funcionalidade. É que Deus é um Deus de ordem. Uma instituição não pode ter duas cabeças. Vai bater cabeça mesmo. Então, Deus protegendo a mulher, cuidando da mulher, o homem tem o dever e a obrigação de liderá-la com amor.
com respeito, com tato, com doçura. Não é ser submissa a um carrasco, a um ditador, a um explorador, a um abusador. Não, a mulher, ela vai ser submissa a um homem que a ama como Cristo amou a igreja. E qual é o papel do marido? Se a mulher é conclamada a imitar a igreja na sua submissão, o marido é conclamado a imitar Cristo no seu amor. Nenhuma mulher tem dificuldade de ser submissa a um marido que a ama como Cristo amou a igreja. E como Cristo amou a igreja? Primeiro, um amor perseverante. Está lá em João 13:1. Tendo amado os seus, amou-os até o fim. Hoje as pessoas parecem que estão muito fragilizadas, muito sensíveis, muito cheias de mimimis. Nós estamos vendo uma geração que não sabe lidar com crise. Olha, não tem casamento perfeito, porque não tem pessoa perfeita, não tem casamento perfeito. Então nós vamos ter que aprender a conviver uns com os outros, a perdoar uns aos outros, a sermos tolerantes uns com os outros. Não é amar até a primeira briga, não é amar até o primeiro desentendimento, não é amar até surgir a primeira ruga no rosto, não é amar até surgir o primeiro fio de cabelo branco na cabeça, não. Amar até o fim. Segundo, o amor do marido pela esposa é um amor santificador. Aqui está escrito que o amor do marido santifica a sua mulher. Quando o marido ama a sua mulher, é como se ele estivesse amando a si mesmo, porque ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes a alimenta e dela cuida. Então, esse amor livra a mulher de muitos perigos. Uma mulher mal amada, que não é elogiada, que não recebe carinho, ela é vulnerável às abordagens inconvenientes dos Dom Juans da vida. Mas se ela é amada, se ela é prezada, se ela é cuidada, então ela sabe que ela tem valor. Valor para o seu marido. Mais ainda, esse amor é um amor romântico. A palavra, quem ama a sua mulher, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais adiou a sua própria carne, antes alimenta e dela cuida. A palavra cuidar só aparece aqui em Efésios 5:29 e em 1 Tessalonicenses 2:7, a palavra lá é acariciar. O marido precisa ser romântico. Ele precisa ser cavalheiro. Ele precisa ser educado. Ele precisa ser respeitoso. Ele precisa cuidar da sua mulher como vaso mais frágil. Não que ela é mais fraca, vaso mais frágil, mais sensível. De tal maneira que esta mulher se sente amada, amparada, cuidada pelo seu marido. É um amor perseverante, é um amor santificador, é um amor romântico. Romântico. Mais ainda, este é um amor sacrificial. Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela. Não é usar a mulher como escudo. Não é usar a mulher para se proteger, não, é proteger a mulher. É cuidar da esposa. É cercá-la de cuidado, de amparo. Se preciso for, dar a vida por ela. Então cuide do seu casamento. Invista no seu casamento. Para que o seu casamento seja um território de bênção, de alegria, de contentamento, de felicidade. Deixa eu lhe dizer mais. O maior presente que você pode dar aos seus filhos é cuidar bem da sua mulher, do seu marido. Quando os filhos olham os pais sendo amáveis um com o outro, cuidando um do outro, sendo românticos um com o outro, sendo carinhosos um com o outro, isso passa segurança para os filhos. Quantos filhos que foram para o seu casamento frustrados, sem referência dentro de casa, porque viu o pai batendo na mãe, agredindo a mãe, ou viu a mãe agredindo o pai. E isso vai desembocar num casamento doente dos filhos, porque eles não tiveram referência, não tiveram nenhum exemplo dentro de casa. Então invista no seu casamento. Tenha tempo para vocês. Estabeleça o diálogo. Estabeleça uma agenda de afetividade, de carinho, a fim de que o lar de vocês seja o lugar mais gostoso para você viver. Eu tenho o hábito de viajar bastante, praticamente toda semana,
mas eu sempre converso, sempre brinco e sempre falo isso também como verdade absoluta para o meu coração. Você pode ir no lugar mais bonito do mundo, você pode ir nos lugares mais extraordinários da terra, mas a melhor parte de uma viagem é voltar para casa. É estar na sua casa, no seu lar. Não por causa do espaço físico, não por causa da beleza dos móveis, não por causa da sua cama especificamente, mas por causa do aconchego da sua família. Invista no seu casamento. Porque se você fizer esta semeadura bendita, você vai colher uma safra bem-aventurada para a sua vida, para o seu cônjuge, para os seus filhos. Eu vou orar com você. Pai, eu quero te pedir que tu abençoes as pessoas que estão agora nos assistindo, os casais que estão acompanhando esta mensagem. Que esta mensagem cale fundo ao coração e no coração de cada um, para que possamos ter uma casa bem-aventurada, uma família abençoada e um casamento feliz. Em nome de Jesus. Amém.